pessoal, meu nome é Juliana Fenley, eu sou médica infectologista, trabalho no CRMI e vim conversar um pouquinho com vocês hoje a pedido da Casa de Acolhida sobre a prevenção de câncer de próstata nesse Novembro Azul. Para a gente conversar sobre isso, né, primeiro a gente precisa entender o que é esse órgão chamado próstata, tá? Então a próstata é uma glândula, tá? É um órgãozinho que tem uma função de produzir algumas secreções, né, alguns fluidos que vão ser utilizados na formação do esperma, né, que vai ser liberado na hora da ejaculação. Esse órgão, ele é um órgão que no homem jovem ele é pequenininho, tá? Nos homens mais velhos ele tende a crescer, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas que ele fica bem embaixo da bexiga. Então, para vocês entenderem melhor, eu fiz aqui um modelinho, tá? Então, considerando essa bola grande como a bexiga, né, do homem, né? A bexiga do homem e da mulher são iguais, na bexiga onde a gente armazena a urina, né? E no caso do homem, logo abaixo da bexiga, existe essa glândulazinha, que é a próstata, que fica bem encostadinha, né, no pé da bexiga. Então, a bexiga e a próstata, elas ficam lá embaixo, no que a gente chama de baixo ventre ou pelve, né? Bem encostadinho ali, bem na parte de baixo do abdômen mesmo, tá? Então a bexiga todo mundo sabe onde fica, porque a gente sente a bexiga, né? Quando a bexiga tá cheia de xixi, a gente sente, né? Sente a bexiga encher, mas em relação à próstata, o homem não costuma ter nenhuma sensação dela, tá? O fato é que essa glândula, ela fica aqui embaixo, certo? No finalzinho da bexiga, então bem onde elas se encontram, começa a uretra, que é o canalzinho que vai liberar o xixi, né, por onde o xixi vai passar, a urina vai passar e vai ser liberada. Então, a uretra começa bem no finalzinho da bexiga, atravessa a próstata por dentro, então ela passa bem no meio da próstata e vai sair pela próstata, né, e depois disso ela vai começar a parte que a gente chama de a parte peniana da uretra, né? Então ela começa a partir do fim da bexiga, atravessa por dentro da próstata, sai pela próstata, atravessa todo o pênis até o canalzinho final da urina, né? O orifício final por onde o homem vai fazer xixi mesmo, tá? Então, a maioria das doenças da próstata, elas vão ser relacionadas a essa posição anatômica dela, certo? Então, por quê? Porque existem duas doenças principais que acometem a próstata. A primeira, mais comum e que praticamente todos os homens idosos vão ter em algum momento da vida, em intensidades diferentes, né? Aí vai depender de cada um. É a hiperplasia prostática benigna, que é conhecida como HPB, hiperplasia prostática benigna, que é uma doença benigna e que muitos homens conhecem como próstata crescida, né? Então, o que é essa doença? Essa doença não é um câncer, né? É uma doença benigna, como o próprio nome diz, em que a próstata começa a crescer tanto que ela cresce por igual, então ela cresce por todos os lados, né? Ela cresce em todas as dimensões e com isso ela começa a apertar conforme ela vai crescendo. Ela vai apertando a bexiga, né? Então vai diminuindo a capacidade de armazenamento da bexiga, porque a próstata se projeta ali para dentro dela. Então o volume que a bexiga consegue segurar é menor, principalmente à noite. Então à noite o homem tem mais vontade de fazer xixi, né? O homem idoso a partir do momento que a próstata dele começa a crescer. Além disso, a próstata vai crescendo e lembra que eu falei que a uretra vai passando por dentro dela? Com isso, ela começa a apertar a uretra também. Então, isso pode dar dificuldade para urinar, isso pode dar redução do jato. Então, o jato do xixi que o homem sabia que ia longe, começa a vir muito pertinho. Então, todos esses são sintomas da próstata crescida, da hiperplasia prostática benigna, que é uma doença benigna, que é muito comum. Então, estima-se que com 80 anos, 80% dos homens vão ter essa hiperplasia prostática benigna e que não é câncer, tá? Então, isso é super comum. E aí tem alguns tratamentos, né, com medicamento, em alguns casos muito avançados, em que a próstata cresce muito e o homem não consegue nem fazer xixi sozinho, tem que fazer um tratamento que é a raspagem, né, que algumas pessoas conhecem com esse nome de raspagem, em que o urologista entra pela uretra no pênis, chega lá dentro da uretra prostática, desse trajeto prostático e raspa a próstata por dentro, porque ela tá apertando a uretra, então raspando, ela vai, né, a uretra tá apertadinha, raspando, ela vai liberando um espaço
pro xixi passar, sem dificuldade, tá? E a outra doença, né, que é muito conhecida da próstata, da qual a gente veio falar hoje, é o câncer de próstata. Então, o que seria o câncer de próstata? O câncer, então, é uma doença maligna, né? Todos os cânceres são assim. As células do nosso corpo, né, elas estão em constante multiplicação e o que acontece nessa doença chamada câncer, seja de qual órgão for, é que essa multiplicação ela começa a ser uma multiplicação com mutações que tornam essa multiplicação descontrolada, certo? Invasiva, então ela começa a invadir, começa a perturbar os órgãos e os tecidos vizinhos e às vezes ela cai até na corrente sanguínea e espalha para outros órgãos, que é o que a gente chama de metástase, tá? Então, essas doenças, elas têm uma proliferação celular muito rápida e elas acabam prejudicando, né, às vezes outros órgãos também, e elas acabam, né, sendo doenças mais graves. Essas doenças, sim, os cânceres são doenças graves. Então, o câncer de próstata, apesar de ser no mesmo órgão que a hiperplasia prostática, ele é um câncer que ele vai dar sintomas bem diferentes da hiperplasia, tá? Por quê? Porque a hiperplasia, ela vai aumentar a próstata como um todo. Já o câncer de próstata, ele começa a surgir em algumas regiões isoladamente. Então, pensando na próstata como uma bolinha, ela não é arredondada propriamente, né? Ela tem mais o formato, assim, mais de dois gominhos de mexerica, assim. Mas ela começam a surgir pontinhos malignos no meio da próstata, tá? E aí ele começa a crescer a partir dali. Então, como se fosse um carocinho dentro da próstata que começa a crescer. Então, não é habitual que o câncer de próstata dê sintomas, tá? Diferente da hiperplasia, certo? Então, ele começa a crescer ali por dentro, tá? Então, ele não cresce o suficiente de uma maneira global, de uma maneira geral, e nem tanto a ponto de apertar a bexiga e começar a dar alteração na urina, né? Na capacidade de retenção urinária, né? De volume urinário. Ele normalmente não aperta a uretra, tá? Porque ele é um crescimento que começa lá de dentro, tá? É um tumorzinho que começa lá de dentro e começa a crescer. Tá? Então, não é comum que o homem tenha sintomas do câncer de próstata. Claro que se esse tumorzinho, esse carocinho maligno, ele começar a crescer muito perto da uretra, né, na parte mais interna ali, encostadinho na uretra, pode ser que o homem tenha sintomas, tá? Então, não é nunca tem sintoma também. Mas o que eu quero dizer é que o habitual é não ter sintomas e é por isso que é necessário fazer um rastreio. O que é isso? Uma procura, uma busca ativa do câncer de próstata, mesmo naqueles que não têm sintomas, tá? Existem dois tipos, né, de câncer de próstata. Existe o tipo que é um tipo mais agressivo, tá? Que normalmente a gente vê naqueles pacientes que já têm histórico familiar. Então, pessoas cujo pai, homens cujo pai, o avô, algum irmão ou tio, né, parentes próximos de primeiro ou segundo grau, tiveram câncer de próstata, tem um risco maior do que a população geral de ter câncer de próstata. E esses tumores familiares e que começam mais cedo, né, antes dos 60, 50 anos, esses tumores tendem a ser mais agressivos. Mas eles não são os mais comuns. Os mais comuns são os cânceres, que também são, né, câncer mesmo, tá? É de uma doença maligna, mas que tem um comportamento mais indolente, mais arrastado, mais lento, menos agressivo, tá? E a maioria dos tipos de câncer são esses, tá? Independente disso, certo? A gente tem que fazer, independente se o homem tem histórico familiar, portanto, um risco maior de ter um câncer mais agressivo ou não, a gente deve fazer a busca, né, a prevenção do câncer de próstata. Então, como é que isso é feito? É recomendado, né, aqui em São José dos Campos existe o programa da prefeitura, né, da Secretaria de Saúde, da prefeitura municipal, de rastreio do câncer de próstata. Então, aqui em São José, para todos os homens a partir dos 50 anos, é recomendado fazer um exame de sangue chamado PSA. Tá? O PSA é uma sigla do inglês para antígeno prostático específico, que é justamente uma substância que a próstata produz normalmente. Então, só que ela produz numa quantidade mínima, tá? Uma quantidade que é reconhecida. E aí a gente faz essa dosagem uma vez por ano nos homens a partir dos 50 anos, que se
que significa que, qual é o objetivo? O objetivo é, se a gente começar a perceber que esse antígeno está sendo produzido numa quantidade muito maior, provavelmente tem alguma coisa errada com essa próstata, tá? Pode ser que essa coisa seja a hiperplasia prostática benigna e pode ser que seja o câncer de próstata, tá? Então, a gente parte da busca do câncer de próstata, que é super importante para todo homem a partir de 50 anos, com esse exame de sangue. Se esse exame de sangue vier alterado, aí a gente vai encaminhar para o urologista para ele poder esclarecer se isso é hiperplasia prostática benigna ou se isso é câncer de próstata. E como que o urologista vai fazer isso? Ele vai avaliar, muitas vezes ele vai precisar do toque retal, né, que é um exame que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, e pode lançar mão de outros exames também. Então, dá para fazer ultrassom, né? Então, assim como o ultrassom, aquele exame que pega o gelzinho e passa assim, né? E o médico vê na televisão, igual faz nas grávidas para ver o bebezinho. Então, é possível fazer um ultrassom e nesse ultrassom já é possível visualizar a próstata, medir o seu tamanho, né? Ele não é muito bom para achar o tumor, mas ele já dá alguma ideia para o urologista entender melhor o que está acontecendo. Consegue ver o tamanho, consegue estimar o peso, tá? E nos casos em que o urologista julgar necessário fazer uma biópsia, então que ele julgar realmente suspeito como câncer de próstata, ele pode pedir uma biópsia, né, que é guiada por ultrassom também. Então o médico vai com uma agulhinha e faz essa biópsia de uma maneira que a gente chama de transretal, tá? Então, queria mostrar para vocês... Cadê a minha? Aqui. Queria mostrar pra vocês por que se a próstata tá embaixo da bexiga, por que a gente acessa ela de uma maneira retal, tá? Por que tem o toque retal e por que essa biópsia e esse ultrassom muitas vezes são feitos através do reto. Porque como eu mostrei pra vocês, né, a bexiga onde a gente guarda o xixi seria essa bola grande e a bolinha pequena é a próstata, tá? Isso tudo fica bem anterior, então bem perto aqui da barriga, onde a gente coloca a mão, a gente sente a bexiga se projetando para a barriga quando ela tá muito cheia, né? Então na frente aqui da bexiga, né, olhando como se fosse de lado, aqui à frente, então aqui tá a nossa barriga, né, nossa parede abdominal, certo? No caso do homem aqui, depois se projetaria o pênis, né? E atrás, logo atrás da bexiga encostadinha dela, vem o intestino. Então, atrás da bexiga tá correndo todo o nosso intestino, né? Também conhecido como tripa, né? Então, tá toda a nossa tripa enroladinha aqui atrás. E bem na parte de baixo da tripa começa o quê? O finalzinho do nosso intestino é o nosso reto, né? E o nosso canal anal. Joia? Então... o que a gente tem aqui encostadinho na parte de trás da próstata, justamente é o reto, né? E aqui vai sair o canal anal, por onde a gente vai expulsar, vai fazer o cocô, certo? Então, como é que o médico urologista ele vai avaliar a próstata se houver uma suspeita de câncer de próstata? Ele vai fazer o toque retal, que nada mais é do que colocar o dedo através do ânus, ele vai chegar aqui no reto com o dedo, né? A gente chama de ânus bem a parte finalzinha só do orifício, né? Por onde onde a gente põe a mão mesmo e consegue sentir quando a gente vai fazer a nossa higiene, por exemplo, né? E um pouquinho venceu aquela primeira barreira mucosa, a gente já chama de reto, que é justamente a parte que, ó, aqui meu dedo tá na frente, vou tentar segurar. Aí, ó, é justamente a parte que tá encostadinha na próstata, tá? Então, através do toque retal, o médico consegue sentir, tocar a próstata através do reto, tá? Então, é para isso que serve o toque retal no caso do rastreamento do câncer de próstata, tá? No caso da necessidade de uma biópsia, é a mesma coisa. O médico, no caso o radiologista, que faz normalmente, ele vem com uma agulhinha por dentro do reto e ele consegue alcançar a próstata com uma agulha, ele faz uma pequena perfuração no reto e ele consegue alcançar a próstata, tá? Então, queria deixar claro para vocês que apesar de o toque retal ser um exame importante, né, em alguns casos, para esclarecer melhor, o que o médico consegue ver ali? Ele consegue, palpando a próstata, sentir se tem alguma nodulação mais endurecida, né, se esse crescimento, se a próstata tá grande como um todo ou se um lado tá maior que o outro. Então, tudo isso ele consegue sentir com a palpação no toque retal, tá? Só que é uma dúvida super frequente dos pacientes
de acharem que sintomas retais podem ser sintomas da próstata. Então, não, tá? Então, tem gente que às vezes começa a sentir um nódulo no ânus, começa a ter alteração do hábito intestinal e começa a encafifar que aquilo é sintoma da próstata, e não é, tá? Então, a gente consegue sim acessar a próstata via retal, mas a próstata não vai dar sangramento retal, não vai dar protusões retais, anais, nada disso, certo? Os sintomas da próstata são urinários, certo? Ou então sem sintomas, no caso do câncer de próstata, muitas vezes não tem sintoma, tá? Então, essa é a importância da gente rastrear o câncer de próstata, e fazer o PSA e, nos casos que forem necessários, fazer o toque retal, tá? Antigamente se falava muito em fazer o PSA e o toque retal. Hoje em dia já não é necessário fazer o toque retal todas as vezes, certo? O urologista, ele avalia o valor desse PSA, avalia os sintomas do paciente e às vezes ele julga necessário fazer o toque retal e às vezes não, tá bom? Então, hoje em dia, com o PSA normal, a gente pode ficar bem tranquilo que não há necessidade de fazer o toque retal. Porém, diante de um PSA, esse exame de sangue alterado, muitas vezes é sim necessário fazer o toque retal e prosseguir a investigação com exames adicionais, certo? O câncer de próstata, como eu disse, ele pode ter esse caráter mais agressivo ou mais lento, né? A gente chama de indolente, tá? E a depender do caso, vai ter um tratamento. Então, tem casos, se a gente descobre logo no comecinho e for um tipo menos agressivo, só tirando a próstata já resolve. Então, o urologista opera, tira essa próstata, certo? E tá resolvido o problema. Alguns casos vão necessitar de quimioterapia, mas a maioria das vezes radioterapia. Quimioterapia, tem alguns tipos de quimioterapia via oral, né? Então, com medicamento por boca. Outros casos é necessário quimioterapia endovenosa, alguns casos só de inibir a produção hormonal já tem também um efeito no câncer. Então, é muito caso a caso. Tem caso que não se opera, certo? Quando é um câncer muito inicial, um paciente muito idoso, nem cirurgia faz, só controla com medicamento mesmo e vai acompanhando, tá? Então, o tratamento vai depender muito do tipo de câncer, da idade do paciente, de outros problemas que ele venha a ter, do histórico familiar, certo? E aí, quem vai decidir isso realmente é o oncologista, tá? O médico que cuida do câncer, certo? Então, era esse o recado do câncer de próstata que eu queria deixar para vocês, que a gente não deve ficar esperando os sintomas aparecerem para rastrear. Todos os homens a partir de 50 anos, aqueles que têm um caso na família muito precoce, que descobriram muito mais cedo, com menos de 50, às vezes a gente começa até antes, então é importante informar o seu médico se você tem algum caso de câncer de próstata em algum familiar próximo mais jovem, tá? Porque às vezes a gente decide começar mais cedo esse rastreio, essa busca, tá bom? E não há nada que a gente tenha que fazer em termos de medidas, alimentação, ter uma vida saudável, né? Não fumar. A gente sabe que o cigarro, ele é um fator de risco para quase todos os tipos de câncer, tá? E aí fazer esse segmento, né? Adequadamente, uma vez por ano, tá de bom tamanho pra gente fazer esse rastreio, tá bom? Além do câncer de próstata, né? Que é um câncer mais totalmente masculino, né? Porque a gente não tá falando aqui no Novembro Azul, né? Mas existem outros tumores que a gente tem que rastrear em todos, tanto em homens como mulheres, né? Então, a partir de 50 anos, tanto nos homens quanto nas mulheres, a gente começa também a fazer o rastreio do câncer de intestino, certo? Que é o câncer de intestino grosso, principalmente, que também tem ali uma genética, né? Um fator de risco genético, mas mesmo sem pessoas com problemas na família, é importante começar a partir de 50 anos e a gente faz esse rastreio colhendo a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Tá? Então, além do PSA aos 50, a gente também deve começar a colher o sangue oculto nas fezes todo ano. Se o sangue oculto vier positivo, não significa que é câncer, também do mesmo jeito que o PSA aumentado não é câncer de próstata, o sangue oculto nas fezes positivo também não é câncer de intestino, e aí a gente tem que dar seguimento à pesquisa, né, com a colonoscopia. Aí a colonoscopia, sim, que é um exame que vai introduzir uma câmera pelo intestino, ela vai buscar olhar, ver se tem alguma lesão ali, algum tumorzinho que tenha que ser biopsiado ou retirado durante essa colonoscopia. Várias outras coisas podem dar sangramento, hemorroida, divertículos, né?
pólipos pólipos benignos também podem sangrar. Por isso que o sangue oculto positivo não é sinônimo de tumor, tá? Ele é só um teste de rastreio, certo? Então, em termos de pesquisa de tumores, né, prevenção no sentido de rastreio de pessoas assintomáticas são essas duas, né, no caso dos homens. Além disso, a gente, não só com exames que a gente vai prevenir, né, as formas graves de câncer, né, não é só colhendo exames, mas também com medidas de mudança de estilo de vida, né, então, como eu disse, parar de fumar, beber bastante água, né, exercício físico, ter uma boa alimentação, tudo isso vai ajudar na nossa saúde como um todo, certo? Só esses hábitos, infelizmente, não são suficientes para a gente prevenir câncer, tá? Mas com certeza eles têm sim a sua contribuição, tá? Então, mesmo que você faça tudo direitinho, tenha um estilo de vida maravilhoso e não esteja sentindo nada a partir de 50 anos, é importante começar a colher esses exames, certo? E se você reconhece que tem algumas coisas para melhorar no seu estilo de vida, então se você fuma, se você é sedentário, se você come mal, come muita besteira, está com problema de colesterol, sobrepeso, já é a hora de começar então a reavaliar esses hábitos, certo? E começar a pensar em ter um estilo de vida mais saudável para ter uma vida mais longeva, melhor qualidade de vida, certo? E poder aproveitar aí os muitos e muitos novembros azuis, tá bom? Espero ter sido clara, ter ajudado vocês aí a entender melhor. E um abraço e obrigada aí pela Casa da Acolhida pelo convite.